Os métodos de tortura mais bizarros de Darth Vader. Vader não era apenas um guerreiro implacável e um mestre do lado sombrio da força. Ele era também, para o terror da galáxia, um especialista em tortura. Durante os anos de domínio imperial, seus métodos se tornaram tão temidos quanto suas habilidades com o sabre de luz. Vader não precisava de salas cheias de dispositivos brutais. A sua mente e a sua crueldade, aliada à sua conexão com a força, já eram bastante para transformar qualquer cela em um inferno pessoal. Então vem comigo porque nesse vídeo iremos explorar as técnicas doentias do Lord Sith para descobrir o que ele quisesse. E se você quiser ficar por dentro dessa e de outras curiosidades de Star Wars, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, desde que ele se tornou um Sith, Vader mergulhou de cabeça nas práticas de interrogatório. Nos primeiros anos do Império, ele chegou a passar dias inteiros se dedicando exclusivamente à tortura de Jedi sobreviventes da Ordem 66 e também simpatizantes dos Jedi, ou seja, aqueles que estavam acobertando os Jedi fugitivos. E mesmo antes disso, como o próprio Anakin Skywalker, ele já demonstrava uma pequena tendência, uma certa inclinação para métodos mais extremos, que não condiziam tanto com a conduta dos Jedi. Um exemplo marcante disso foi quando ele tentou salvar a Padme dos vermes cerebrais e acabou atirando Poggle, o menor, contra a parede em uma sala de interrogatório, o estrangulando com a força até obter a informação que ele desejava. Ou até mesmo na 7ª temporada de The Clone Wars, quando ele fez a mesma coisa com o Almirante Trench e até a gente conseguiu ouvir lá no fundinho o tema do Darth Vader. Então se ele já era assim quando ele era um Jedi, quando ele era, entre aspas, um mocinho, imagina quando ele se tornou o vilão e assumiu essa pecha. Com o tempo, os droids de tortura acabaram se tornando muito comuns no Império. A gente já sabe que o Império nunca teve medo de torturar os seus prisioneiros, a gente viu muito isso lá em Andor com o Dr. Gorst, com a Dedra, e vimos bastante disso do Darth Vader na trilogia clássica. O Vader, então, ele gostava muito de usar esses droids. Os mais famosos, nesse caso, eram os modelos ITO, que pareciam flutuar ao redor das vítimas e eram equipados com garras, sondas de choque, injetores de ácido, escalpeladores a laser e outros instrumentos projetados para causar o máximo de dor e o mínimo de dano físico. A ideia não era matar os prisioneiros, mas fazer com que eles desejassem estar mortos. Em muitos casos, apenas a presença desses droids já era o suficiente para arrancar confissões imediatas. Mas um dos métodos mais recorrentes e característicos do Darth Vader era o estrangulamento pela força. Mas diferente do uso comum que a gente já conhece lá dos filmes, ele aplicava essa técnica de uma forma mais sádica ainda. Ele levava a vítima até o ponto de desmaio, soltava e repetia esse processo de novo e de novo. Seu dom na força permitia que ele sentisse o limite de cada um, prolongando a agonia até não restar mais nada além de desespero. E com a Leia, sua própria filha, a coisa foi ainda pior. Quando a princesa Leia foi capturada na Estrela da Morte, lá em Uma Nova Esperança, ela foi submetida a um soro experimental que a tornava mais suscetível à sugestão, quase ali como um soro da verdade, vamos dizer. E o Vader então usou métodos psíquicos para infligir visões horríveis nela, incluindo uma onde ela era queimada viva. Já em outro momento, segundo alguns contos que a gente tinha no Legends, o Vader chegou a ativar seu sabre de luz e desferir pequenos cortes em sua pele, causando uma dor insuportável sem a intenção de matá-la, mas sim de dominá-la através do terror. O Han Solo, marido da Leia, também experimentou o sadismo de Vader. Em Império Contra-Ataca, lá em Bespin, a Cidade das Nuvens, o contrabandista foi torturado não para obter informações, mas para que Luke Skywalker sentisse a sua dor através da força e se entregasse. Então você imagina o nível de dor que o Han Solo ia ter que passar para que o Luke, em algum lugar da galáxia, sentisse a agonia dele. Sem sequer fazer nenhuma pergunta, Vader submeteu o Han a choques intensos com uma máquina chamada de grade de escaneamento, que era projetada originalmente para identificar metais através de pulsos elétricos. Então você já imagina o que ela poderia fazer com um humano. E não satisfeito, o Vader ainda usou esse mesmo método do soro que eu tinha comentado que ele tinha feito com a Leia. Outra técnica terrível do Darth Vader era conhecida como queimamento. Um disparador de blaster era ajustado para sua menor potência e repetidamente era disparado contra o corpo da vítima. Vale lembrar que os blasters, eles tinham ali uma maneira que você podia aumentar a potência
para que o disparo fosse completamente letal ou diminuir a potência para ferimentos não letais, muitas vezes usados para treinamentos. Então esses ferimentos eles não eram letais, mas eles causavam pequenas queimaduras extremamente dolorosas e que não cauterizavam. Quem aqui já se queimou fazendo um miojo sabe que dói, né? Então imagina diversas feridas abertas e constantes ao redor de seu corpo. Em casos mais extremos, isso podia até destruir alguns membros, um sofrimento prolongado que beirava até a mutilação. Outra técnica bem bizarra e sádica do Darth Vader eram os bastões elétricos, já que o próprio Vader, quando era ainda Anakin, já tinha sentido os efeitos deles e sabia quão eficazes e insuportáveis eles eram. Para quem não se lembra, esses bastões eram usados até pelos guarda-costas do General Grievous e desferiam uma quantidade cavalar de energia elétrica no seu usuário, chegando até a queimar a roupa. E o Vader usava isso tanto pelas suas próprias mãos, mas principalmente por droides que ficavam usando os bastões elétricos nas vítimas que já estavam esgotadas por outros métodos. O Vader também utilizava técnicas psicológicas, começando até pela própria cela de tortura, que era projetada para ser insuportável, mantida a temperaturas extremas, tanto calor quanto frio, e sempre privadas de luz, ou seja, quem estava ali não sabia se era dia, se era noite, quanto tempo já tinha se passado, e isso a gente sabe que é uma tortura psicológica que já foi usada até aqui na Terra pela CIA, pelo FBI, e para piorar, ele também usava do sons agudos, ruídos aleatórios que impediam com que o prisioneiro dormisse e fosse criando ali um estresse e uma confusão mental muito forte. Então imagina aí, um prisioneiro que ficasse nessas condições por dias e semanas poderia realmente beirar a insanidade. Outro método raramente utilizado, mas conhecido, era o congelamento por carbonita. Embora não causasse uma dor física, a vítima permaneceria parcialmente consciente, presa em um estado de paralisia total. Era tipo uma tortura mais silenciosa e claustrofóbica que atacava a mente do indivíduo. E talvez o mais obscuro de todos esses métodos fosse um poder do lado sombrio conhecido como fragmentação da mente, que a gente viu muito no Legends. Nele, o Vader invadia a mente da vítima e através da força ia destruindo a consciência do indivíduo por dentro, fragmentando a sua identidade e, em muitos casos, levando à loucura instantânea. Esse método era reservado para aqueles caras que eram casca grossa e resistiam a tudo. Esse aqui era o último recurso do Vader, depois até mesmo do indivíduo ter passado por dias ininterruptos de tortura. No fim, a verdade sombria é que quase nenhum prisioneiro do Vader era destinado a sobreviver. Para ele, cada sessão de tortura era mais do que uma busca por informações, era uma forma de fazer com que os outros sentissem a dor que ele carregava dentro de si por cada segundo que ele passava naquela armadura. Darth Vader conhecia a dor como poucos e foi isso que o tornou tão eficiente em usá-la ao seu favor. Mas aí, você já sabia desse lado torturador e sádico do Vader? Qual desses métodos você achou que foi o mais assustador? Me conta aí nos comentários. Gostaria de agradecer demais nossos membros apoiadores, que são Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Houston Neno Gomes, Christian Pereira, Cyber Psycho, Matheus Santos e aos demais membros que apoiam o nosso trabalho. Te vejo na próxima e this is the way.